Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é: quem transporta mais informação, fóton ou elétron? Pergunta interessante, vídeo interessante e resposta interessante. Vamos lá, vamos ver a característica do elétron e do próton, as principais características, e depois a gente tira a conclusão, se é que consegue tirar alguma conclusão. Vamos lá. O elétron, né? Características e fatos, ó, descoberto pelo físico inglês Thomson em 1897, partícula subatômica de carga negativa, de massa 1 sobre 1836 da massa do próton, aqui uma forma pictórica, né? A bolinha é uma esfera azul, uma esfera vermelha do próton. Ele é bem mais leve que o próton, né? São defletidas por campos magnéticos. Os elétrons são defletidos, são desviados por campos magnéticos. Aqui uma força aqui, ó, é uma força vetorial, né? Força de Lorentz. QV vetor B, ó, velocidade da partícula, força magnética, B o campo de indução magnética. A regra da mão direita, ó, a partícula aqui é um próton positivo. B vetor V dá F. F é perpendicular a V, perpendicular a B. Se for elétron, é ao contrário. Então, a B é carga positiva. Essa famosa força aí, que é V vetor B. Uma forma pictórica, né? Uma bolinha azul. Ele é quantizado, isto é, as cargas têm valor múltiplo da carga fundamental. Você não tem meio elétron, um elétron e meio. Tem N elétrons, é quantizado a carga elétrica. Um físico famoso norte-americano, Millikan, né? Robert Millikan, ele passou a vida toda medindo a velocidade da luz e a carga do elétron. Valor aproximado 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb no sistema internacional. Ele é um férmion. O que quer dizer férmion? Na mecânica quântica tem dois tipos de partículas, dois grupos importantes, os férmions e os bósons. Férmions são partículas que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Né? Wolfgang Pauli, um físico austríaco, gigante da mecânica quântica. O que diz o princípio de Pauli? Ó, dois férmions não podem ter os mesmos números quânticos ao mesmo tempo, senão ele seria ele mesmo, né? O elétron ele seria ele mesmo. Você está comparando com outro elétron, então os números quânticos pelo menos um tem que ser diferente. Exemplo, o átomo de hélio tem 2 elétrons no nível S. Então, tem 3 níveis quânticos que eles são iguais e um é diferente, que é o spin, mais meio, outro é menos meio. Né? Não seria, só haveria um elétron no nível S, então são 2. E eles têm mesmo nível, os mesmos números quânticos. Um é diferente, que é o ms, momento de spin. Número de spin. Fótons, né? Ó, fótons, partícula construída da luz, hipótese. Einstein criou os fótons foram criados. O Einstein teve a hipótese de criar os fótons, fala que a luz é construída de fótons. Na época, o cientista achava que o modelo da luz era o modelo onda eletromagnética, campo elétrico e magnético perpendicular, oscilação. Então, ele postulou que a luz é construída de fótons, HF, proporcional à frequência, H é a constante de Planck. Mesmo Planck chegou a desconfiar de Einstein, que essa hipótese aí ele não confiava muito bem, que a luz é construída de fótons. Para explicar o efeito fotoelétrico, que não era explicada pela teoria eletromagnética da luz de Maxwell, que todos os cientistas na época confiavam em Maxwell. E a hipótese de fótons passou a explicar o fotoelétrico. Aí Einstein ganhou o prêmio Nobel, né, pelo efeito fotoelétrico. Ele, como dominava muito, ele é o criador de fóton, ele dominava muito fóton na época. Em 1917 ele imaginou o laser, né? Fundamental, ele teve ideia do laser, mas ficou ali na teoria, né? Toda a hipótese do laser, só na década de 60, após a morte dele, que foi confirmado o laser. Aí você deveria ganhar um prêmio Nobel por ter criado todas as hipóteses lá do laser, né? A emissão estimulada de luz, de fótons. Só confirmou o fóton em 1923 o efeito Compton, um físico americano, Compton, espalhamento de elétron por fóton. Uma forma pictórica que é amarela.
Então, os fótons é construído de pacotes quantizados de energia, sofre fenômenos de difração, reflexão, refração, interferência, dispersão, etc. Os fótons, a luz, né, sofre todos esses efeitos. É um bóson, tem spin inteiro, é um bóson, né? Na mecânica quântica tem dois tipos de partículas, os férmions, que tem spin semi-inteiros, e os bósons, spin inteiro. E o fóton é um bóson. O graviton é um bóson, alguns tipos de meson. Ambos, elétrons e fótons, transportam informação. O que é informação? É difícil definir informação. Informação, conceito de difícil definição. Mas a informação está relacionada com entropia, frequência, ou seja, energia. Então, para processar a informação, requer energia. Informação está relacionada com entropia. O físico matemático americano, Claude Shannon, ele relacionou entropia com informação, por uma fórmula lá. Então, é um conceito difícil de definição, informação, né? Aqui é uma informação na tela do computador. A vida é temporária. Uma informação em português, o seu cérebro processa essa informação, você sabe ler isso aqui, você entende e transmite uma informação. The war is very sad. Está escrito em inglês aí. Se você souber inglês, você sabe o que significa isso aqui. Se você não souber inglês, não transmitiu informação nenhuma. Porque o seu cérebro humano não processa inglês. 1 mais 3 igual a 4. E energia igual a mc ao quadrado. Famosa equação do Einstein, né? A massa transforma em energia, né? DNA tem informação. O RNA também tem informação. O DNA lá tem um conjunto de informações que passa de geração para geração, né? Transmissão genética. Outro tipo de informação, olha lá, sistema binário, 10, 11 em binário é 11 na base 10, decimal, que é a letra B no sistema hexadecimal. É uma informação. Para transmitir e processar informação é preciso energia. O computador precisa de energia, o celular precisa de energia, o cérebro humano precisa de energia. Não tem como processar informação sem energia. Por isso está relacionado com a termodinâmica, entropia e frequência. O computador utiliza o bit como unidade mínima de informação, em estado on ou off, ou 0 ou 1. Né? Transistor passa a corrente ou não passa a corrente, 0 ou 1. Então tem a lógica da computação do computador. O cérebro humano, para processar informações, precisa de energia. Né? Para você processar informações, entender, falar, ver, escutar, tudo precisa de energia, gasta energia. O processamento de informações do cérebro humano é por cargas elétricas, impulsos elétricos de sinapse. Né? A neurociência já demonstrou isso aí. Existem experimentos que demonstram isso aí. Eletroencefalograma, você consegue ver objetos que o pensamento consegue, com fios elétricos no cérebro, consegue mover usando o computador, uma interface. Então é provado cientificamente. Sinapses elétricas geradas por neurônios. Os sentidos humanos, todos os sentidos humanos, o computador, o cérebro humano é parecido com o computador, e os sentidos humanos são os periféricos. É mais ou menos isso, né? Olha lá, transmite informações captadas do meio ambiente ao cérebro. Visão são fotos que atingem a retina, geram impulsos elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico, que são determinados como imagem. Olfato. Molécula de gases que atinge o nariz, que capta essas moléculas através de reações químicas e a transmite ao nervo olfativo para que o cérebro interprete os odores. Todos os nervos transportam impulsos elétricos. Olha lá, olfato, paladar, mesma coisa, molécula, substância na língua, na boca, transmite por impulsos elétricos, reações químicas e interpreta com paladar. Audição, movimentos mecânicos que provocam oscilações, né, na pressão do ar. Ele bate num órgão lá chamado martelo, ele vibra e transmite pelo nervo auditivo impulsos elétricos que o cérebro interpreta como sons. Né? Tátil, qualquer estímulo mecânico, elétrico, pele, órgãos internos, transmite estímulo através de nervos e o cérebro interpreta o estímulo, podendo ser dor, prazer, cócega, alergia, coceira, calor, é transmitido pelos nervos. Tanto que a anestesia, o que faz? Você não tem dor nenhuma, não transmite, né? O nervo está lá adormecido, não transmite
sensação de dor nenhuma, né? Informações por fóton pode ser transportada por fibra ótica, né? Você vê cabo de fibra ótica, né? Internet por fibra ótica, uma grande quantidade de informações são transmitidas. Lentes, óculos, telescópio, luneta, máquina fotográfica, telas de LCD, etc. Tudo por fótons. Exemplo interessante é o microscópio óptico, né? Usa luz para ver objetos pequenos, né? Objetos muito pequenos. A informação por elétron pode ser transportada por fio de cobre, principalmente. A maior parte é fio de cobre. Tem fio de ouro, outros metais, mas é raro. A maior parte é fio de cobre. Tem válvulas, transistores, chips, semicondutores que também transportam elétrons. Uma aplicação interessante é o microscópio eletrônico. Usa-se elétrons para visualizar objetos bem menores que o óptico, pois o elétron se comporta como ondas. A famosa hipótese de de Broglie, o físico francês, de 1924. Ele postulou que partículas podem se comportar como ondas, principalmente no mundo quântico, pela famosa fórmula dele, ó, de Broglie. Ó. Comprimento de onda é H pelo mv, V é a velocidade da partícula, mais partícula que é o momento. Famosa equação de de Broglie, que ele postulou na tese de doutorado dele. Tá aí o microscópio eletrônico, é a hipótese de de Broglie, aplicação. Então, conclusão, ó. Agora chegamos à conclusão. Ambos, elétrons e fótons, transmitem informações. São partículas fundamentais que possuem efeitos quânticos e são responsáveis pela maioria das informações da tecnologia moderna. Maioria. Pode chutar mais de 99%. 1% só vai ficar outras partículas que têm pouca importância. Mas, por exemplo, no mundo da física nuclear, ó, próton, nêutron, neutrino, pósitron, transmite informações, mas é no mundo da física nuclear. Reatores nucleares, né? Pouca coisa, mas a maioria da tecnologia moderna do ser humano é elétrons e fótons. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aí, beleza?